Viajantes, antes do mundo desabar, havia uma sensação estranha no ar, uma mistura de otimismo exagerado com uma ponta de inquietação que ninguém queria admitir. E é nessa atmosfera que começa a nossa viagem pela crise de 1929. Eu sou Augusto Silva, professor de História, e esse é o Viagem na História. E antes de a gente entender como o mundo entrou em colapso, vamos evitar um colapso aqui também. Se inscreve aqui no canal, sério, ajuda demais. E comenta a palavra-chave do vídeo, para saber quem é que está viajando comigo desde o início. Colapso. Porque para entender como a maior crise econômica do século explodiu, a gente precisa voltar ao início, ao mundo que parecia brilhando demais para perceber que já estava rachado. Antes do mundo quebrar em 1929, os Estados Unidos viviam uma década que parecia invencível. A década do vai dar tudo certo, o famoso anos loucos. Produção industrial bombando, consumo acelerado, crédito fácil. Era como se o país inteiro tivesse recebido aquele SMS duvidoso dizendo: parabéns, você ganhou riqueza infinita. Só que por trás desse brilho todo havia um problema. A economia crescia mais rápido do que as pessoas podiam consumir. As empresas fabricavam como se o amanhã fosse infinito, mas o mercado não acompanhava. E para piorar, boa parte dessa prosperidade vinha de especulação pura. Gente comprando ação com dinheiro que não tinha. Empréstimo em cima de empréstimo. A economia virou uma torre construída no improviso. O historiador Charles Lindbergh descreve bem esse tipo de euforia. Ele diz que uma crise nasce justamente quando todos acreditam que ela não pode acontecer. E adivinha? Era exatamente essa vibe dos anos 20. O Eric Hobsbawm também aponta que esse período fazia parte da era da catástrofe, em que a economia parecia um gigante, mas um gigante com pés de barro. E quando um sistema inteiro depende da confiança, basta um arranhão para tudo começar a tremer. E é aí que chegamos à última semana de outubro de 1929, o momento em que a rachadura virou abismo. Tudo estava vibrando no limite. E aí chegou a semana que ninguém esqueceu, a Quinta-feira Negra. Dia 24 de outubro de 1929. A abertura da bolsa. Telefones tocando sem parar. Corretores gritando. E em minutos, o chão desaparece. O preço das ações começou a despencar tão rápido que parecia erro do sistema. Mas não era erro, era pânico. Milhões de ações sendo vendidas ao mesmo tempo. Ninguém comprava. Os bancos tentavam segurar, mas era como tentar segurar água com as mãos. E quando parecia que nada podia piorar, veio a Segunda-feira Negra, no dia 28, a maior queda já registrada na história da Bolsa até aquele momento. Foi tão rápido que muitos investidores simplesmente desmaiaram dentro do prédio. O país assistia ao colapso ao vivo, como se estivesse olhando um prédio cair sem poder fazer nada. A economia norte-americana tinha entrado em queda livre, e quando um gigante cai, ele leva o mundo com ele. Depois da queda, veio o silêncio. Mas não era o fim de nada, era só o começo do desmoronamento. Os bancos começaram a quebrar em cadeia. Quando um fechava, todo mundo corria para o outro. E esses outros também não tinham dinheiro. Era dominó econômico, cai um, caíram todos. O crédito evaporou. Empresas não tinham dinheiro para continuar funcionando. Trabalhadores eram demitidos aos milhões. E em 1933, os Estados Unidos chegaram a 25% de desemprego. 1 em cada 4 trabalhadores sem trabalho. E no resto do mundo, a crise atravessou oceanos. O padrão ouro, que deveria dar estabilidade, virou o principal transmissor do choque. O economista e historiador Barry Ettinger explica que o padrão ouro obrigava os países a seguir a crise como quem segue a correnteza. Se os Estados Unidos afunda, todo mundo afunda junto. E enquanto o sistema financeiro ruía, o cotidiano das pessoas descia junto. Filas enormes para receber sopa. Famílias inteiras andando de cidade em cidade procurando trabalho e nada. A economia global virou aquela impressão de impressora travada. Você espera que ela volte, mas só faz um barulho estranho. A crise tinha deixado de ser números caindo em um painel e agora era a vida real desmoronando. E quando a vida desmorona, vem o desespero. Pronto. Chegamos ao momento 1929 do vídeo. Sabe aquela parte em que tudo começa a despencar? Tipo isso aqui da tela. Pois é. Esse gráfico está despencando mais rápido do que a taxa de inscritos do canal quando você esquece de clicar no botão. Então, antes que o algoritmo declare a recessão por aqui,
Clica aí em inscrever-se, ajuda a estabilizar essa economia emocional chamada Viagens na História. E aproveita e deixa um like, porque isso dá um hype melhor do que qualquer New Deal. Sério, o algoritmo respira quando você clica. Pronto, agora que estabilizamos o mercado, vamos ver até onde a crise conseguiu se espalhar. A crise de 1929 não derrubou só empresas, ela derrubou certezas. E quando certezas caem, cada país tenta se levantar do seu jeito. E aí, começamos o verdadeiro laboratório político mundial. Democracias ampliando o papel do Estado de um lado e regimes autoritários crescendo de outro. Nos Estados Unidos, Roosevelt escolheu a resposta: intervir, criar emprego, construir obras, regular bancos, salvar pessoas antes de salvar números. O New Deal não foi milagre, mas evitou o colapso total e redefiniu o que uma democracia podia fazer em tempos de crise. No Reino Unido e na França, a resposta foi mais lenta, mais hesitante. Reduziram despesas, cortaram salários e tentaram manter o padrão ouro. E isso só prolongou a dor. Democracias tinham dificuldade de agir rápido, porque democracia é debate, e em crise profunda, debate vira atraso. Enquanto democracias hesitavam, regimes autoritários surgiam, oferecendo respostas simples para problemas complexos. E respostas simples, vocês sabem, são perigosas. Na Itália fascista, Mussolini prometia ordem e força. Na Alemanha, Hitler explorava o desespero e transformava a frustração em ódio político. O historiador Ian Kershaw explica que grandes crises não criam o totalitarismo, mas criam as condições perfeitas para ele florescer. Desespero, desemprego, humilhação nacional, tudo vira combustível. Hannah Arendt também destaca que regimes autoritários crescem quando as pessoas perdem confiança nas instituições tradicionais. E em 1929, essa confiança evaporou. E não pensa que ficou só na Europa. Na América Latina, golpes, populismo e a centralização do poder começaram a crescer como resposta à crise. O Brasil é o exemplo mais claro. A crise do café abriu caminho para a Revolução de 1930 e para Vargas assumir com força de Estado centralizador. Crise profunda é assim. Cada país reage do seu jeito. Uns constroem pontes, outros constroem ditaduras. O mundo saiu da década de 1930 radicalmente transformado. Democracias ficaram mais cautelosas, estados ficaram mais fortes e regimes totalitários mais confiantes. A lição é cruel e clara. Quando a economia desaba, a política desaba junto. E reconstruir as duas nunca é um processo simples. Depois do choque, veio uma pergunta que ninguém conseguia ignorar. E agora? Como se reconstrói um sistema que implodiu por dentro? A resposta não veio do mercado, veio do Estado. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência e lançou o New Deal, um conjunto de programas que colocavam o Estado no centro da recuperação econômica. Obras públicas gigantescas, empregos emergenciais, reformas no sistema bancário e, principalmente, a ideia de que o governo tinha responsabilidade direta na vida econômica e social. O economista John Maynard Keynes defendia isso claramente. Quando o mercado falha, cabe ao Estado estimular a economia. Ou, como ele provocava, no longo prazo estaremos todos mortos, então agir agora era essencial. O New Deal inaugurou o capitalismo regulado, um modelo em que o Estado vira o engenheiro de emergência, ajustando o sistema antes que ele quebre de novo. Foi tanta obra pública que se tivesse TikTok na época, ia ter trend da chamada Roosevelt Workday. O importante é entender que o capitalismo não saiu igual do outro lado. A crise obrigou o sistema a admitir que não consegue andar sozinho. E nesse novo modelo mais regulado, mais intervencionista, virou o padrão das décadas seguintes. Mas enquanto os Estados Unidos reconstruíam o seu chão, o Brasil sentiu um terremoto próprio. E ele mudaria a história política do país. Enquanto os Estados Unidos tentavam se levantar, o Brasil levava um golpe direto no estômago. Afinal, nossa economia era construída sobre um único pilar, o café. E em 1929, esse pilar rachou. De repente, o mundo não queria comprar café. Ou melhor, queria, mas não ao preço que mantinha a República Oligárquica de pé. Os preços despencaram, o café encalhou. E o governo brasileiro tentou segurar artificialmente o mercado comprando estoques. Mas não tinha dinheiro para segurar o tsunami. E quando o café cai, cai tudo ao redor.
Fazendeiros faliram, exportações derreteram, o poder político das oligarquias se fragmentou. A crise econômica virou instabilidade política. E aí veio a pergunta que ninguém queria fazer. Se a oligarquia do café não sustenta mais o sistema, quem sustenta? A resposta chegou em 1930, com um movimento que derrubou a República Velha e colocou Getúlio Vargas no poder. Vários historiadores apontam que a crise foi o elemento final que desmontou o pacto das elites da República Oligárquica. Sem o café sustentando tudo, o velho sistema político ficou nu. Foi um daqueles momentos em que o país percebe que não dá para viver de café, nem de ilusão. A crise de 1929 não derrubou só a Bolsa Americana, ela derrubou o Brasil em outra direção. Mudou o café, mudou a política, mudou o futuro e abriu o caminho para um novo país. Às vezes para melhor, às vezes nem tanto. Se a gente olha para 1929 achando que aquilo ficou no passado, é bom respirar fundo, porque a lógica que levou o mundo ao colapso não desapareceu. Ela só mudou de roupa. O capitalismo financeiro cresceu, os mercados ficaram mais rápidos e as crises ficaram mais silenciosas, até que elas explodem. A crise de 2008, por exemplo, foi quase um déjà vu. Especulação, euforia, mercado imobiliário inflado e um belo dia a conta chegou. E assim como a crise de 1929, a queda de um setor derrubou o mundo inteiro. A diferença é que em 2008 a velocidade era outra. Se antes o pânico corria de navio, hoje ela chega de Wi-Fi. O mais curioso é que os padrões se repetem. Euforia exagerada, crédito fácil, confiança cega, e quando a realidade chega, a queda é coletiva. A crise de 1909 deixou um aviso que vale até hoje. Quando o sistema depende demais da fé, ele desaba na primeira dúvida. É quase igual ao grupo de WhatsApp da família. Basta uma mensagem errada e desanda. Recessões, bolhas, crises bancárias, reajustes globais, tudo isso continua acontecendo porque o mundo não resolveu as contradições que 1929 escancarou. A crise de 1929 não foi um tropeço econômico, ela foi um espelho que mostrou que sistemas inteiros podem ruir, mesmo quando parecem indestrutíveis. E cada crise que veio depois, 1973, 2008, 2020, repete um pedaço dessa história. A euforia, a confiança cega, a queda e a reconstrução. O colapso de 1929 ensinou que economias não são máquinas perfeitas, são construções humanas. E como toda construção humana, precisam de cuidado, vigilância e memória. Porque sem memória histórica, a gente cai nos mesmos buracos. E cada queda dói igual, não importa o ano. Então, viajante, se essa viagem pela crise de 29 te ajudou a entender o presente, já deixa o like, comenta, colapso aí embaixo e, claro, se inscreve no canal. Cada inscrição sua ajuda o canal a ganhar força no algoritmo e continuar produzindo conteúdo de qualidade. Isso aqui só existe porque vocês fortalecem. E se quiser dar aquela força extra, tem um valeu demais aí embaixo. Ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a continuar trazendo história com profundidade, clareza e bom humor para vocês. Obrigado, viajantes. Cuidem um dos outros e cuidem das memórias que a história deixa.